Eu prometi esse vídeo antes, eu sei que eu demorei, mas cá estamos para falar sobre essa onda de apologetas. Ou é apologetas? Pô, caraca, eu não sei qual é a pronúncia. Vamos ver aqui que eu vou chat GPT. Chat, qual que é a pronúncia correta? Apologetas com E fechado ou apologetas com E aberto? Segundo a IA, apologetas é a pronúncia correta. E assim como o Juan Oliveira, eu confio 100% no parecer da IA. Principalmente quando a IA disse que eu venci um debate que claramente eu perdi. Pois é, minha gente, eu demorei, vocês podem até ver que o cenário tá um pouquinho diferente. Já tem muito tempo que eu não gravo vídeo aqui por YouTube, certo? A última vez que eu gravei vídeo, eu ainda não tinha casado. Então agora eu casei, já estou aqui na minha casa. Eu sei que eu não tenho um cenário cult com um monte de livros aqui pra pagar de pessoa culta. E até porque eu não sou uma pessoa culta, eu sou uma pessoa que quer só zoar. Eu sou um agente do caos. Ok? E eu demorei a fazer esse vídeo primeiro porque eu trabalho, eu tenho esposa, eu tenho outras obrigações e eu estava zerando o BioShock 2. Inclusive, minha gente, jogaço, recomendo que vocês joguem. BioShock é daqueles poucos jogos que pode ser considerado uma obra-prima. Inspirado pelos debates recentes, até pela própria participação dos protestantes na página, esses acompanhantes de debate, eu comecei a observar o quê? Uma onda de apologetas anticatólicos. E estou falando daqueles apologetas responsáveis, respeitosos, que defendem o seu ponto de vista. Não, eu estou falando de uma onda de apologetas que é unicamente anticatólica. Basta você entrar no perfil de qualquer um desses apologetas e 90% do conteúdo deles é supostamente refutando o conteúdo católico de Padre Paulo Ricardo, Frei Gilson ou de alguma outra pessoa católica com muita influência, com muito público. E, gente, eles têm uns seguidores que conseguem ser mais insuportáveis do que quem produz o conteúdo. Basta você observar perfis de apologética católica, como, por exemplo, o Padre José Eduardo, o Ariel Lazari, o Diácono João, e você vai ver que sempre aparecem as mesmas pessoas para falar assim, ai, você viajou, olha só que absurdo. E gostam de ficar incitando. Fulano já te refutou e citam alguns nomes que vocês já têm aí na cabeça e pode ter certeza que eu vou mencionar essas pessoas. Obviamente não vou conseguir esgotar todas as pessoas, todos os apologetas conhecidos por aí, mas vou falar de alguns nomes principais. E como eu vou falar de pessoas, eu preciso ler agora a nota que o meu departamento jurídico pediu para eu ler. O departamento jurídico esclarece que o conteúdo do vídeo constitui exercício regular do direito fundamental à liberdade de expressão e à livre manifestação do pensamento assegurados pelo artigo 5º da Constituição da República. Eventuais menções a pessoas, fatos ou instituições possuem caráter meramente informativo, opinativo ou crítico, não havendo qualquer intuito de ofensa pessoal, imputação de ilícito ou violação de direitos da personalidade. O material apresentado insere-se no âmbito do debate público e encontra amparo nas garantias constitucionais que resguardam a livre circulação de ideias e opiniões. Eu li essa nota porque alguns desses apologetas que serão mencionados já estiveram envolvidos em processos de pessoas que supostamente falaram sobre eles. Então, por conta disso, por ser uma pessoa recém-casada que está lascada financeiramente, eu venho alertar aqui que eu estou apenas exercendo o que o direito me garante. O vídeo não vai ser curto, então sugiro que você pegue o seu café, o seu Monster e bora lá depois da vinheta. Primeiramente, minha gente, eu quero deixar bem claro que esse vídeo não é uma refutação. Eu não vou trazer debate aqui, eu vou refutar fulano de tal, vou refutar apologetas. Se eu fosse classificar o vídeo, vou fazer aqui agora, seria mais um dossiê. Porque, minha gente, eu vou falar sobre personalidades desse meio e eu quero traçar aqui um perfil que irrita muitos católicos e muitos católicos acabam caindo no papo desses apologegues. E aqui, minha gente, eu quero começar fazendo uma menção honrosa à pessoa que irrita todos os meios protestantes. Vamos falar dele, Ariel Lazari. Minha gente, o Ariel é um grande apologeta católico, estudioso, humilde, esforçado. Vendo o Ariel falar, debater, defender o seu ponto de vista, eu vejo tanto que eu sou um merda. Minha gente, ele fala bem, ele tem resposta, ele tem paciência. Minha gente, que paciência tem esse cidadão para poder debater com tanto jegue na internet e manter
a sua plenitude. Então, minha gente, o Ariel me lembra o tanto que eu sou um bosta e o tanto que eu ainda tenho que estudar. Porque tem assuntos que eu acho que eu domino, mas se eu fosse para um debate assim ao vivo, eu não tenho certeza se eu conseguiria debater com tanta veemência e clareza como ele consegue fazer. E o que acontece? O Ariel, por ter se disposto a debater com as pessoas desses apologetes, ele virou alvo principal desses apologetes. Se você for entrar no perfil do Ariel, entra nas redes sociais dele, você vai ver o tanto de comentários de protestante, ridicularizando, rechaçando, xingando de burro, falando que ele foi jantado por pastor, sei lá das contas, por debatedor tal. Minha gente, o Ariel tem mais de 200 mil seguidores. Imagina o tanto de comentário, o tanto de DM de gente chata, desses seguidores fanáticos desses apologetas, o tanto que ele deve ser irritado por esse povo. Então, minha gente, eu admiro a paciência de Israel. Eu admiro a paciência do Ariel. E Ariel, eu rezo para que você continue com essa plenitude, certo? Eu imagino que Ariel é tipo São Francisco Sales. Para os outros, ele é pleno, mas talvez em casa a mesa dele já está toda arranhada, já está tudo quebrado. Mas não, gente, Ariel é uma pessoa fina, super humilde. Inclusive, em alguns debates que ele participou, eu entrei em contato com o próprio Ariel, falando assim, olha, Ariel, nesse ponto aqui acho que você deu uma vacilada. O Ariel foi super humilde, me escutou e falou assim, não, olha, realmente, essa parte aqui eu acho que você tem razão. É uma pessoa super humilde. Como eu disse, o Ariel viu o alvo dessas pessoas. Todo apologeta Protex fica enchendo o saco do Ariel. Gente, o tanto de vídeo do Ariel desse povo reagindo, não tem como contar. É muito chato e a gente tem que rezar para o Ariel permanecer nessa plenitude. Outra pessoa que é muito citada, até porque ele está muito próximo desse meio de apologética, é o Padre José Eduardo, o nosso curirim. O Padre José Eduardo já participou de alguns debates, só que o Padre José Eduardo, ele seleciona bem com quem que ele debate. Então tivemos alguns debates contra pastores, inclusive um debate muito bom, que foge um pouco da regra desses debates espetáculo, foi o debate dele com o pastor Carlos Vailate, que foi um debate muito bom. Foi uma cortesia. O Padre José Eduardo, nesses debates, ele não desrespeita ninguém. E existem alguns que debatem com o Padre José Eduardo que gostam de respeitar, gostam de ser debochados, e esse debate foi um ponto fora da curva. Então, se você gosta de um debate técnico, um debate bom, assista o debate entre o Padre José Eduardo e o pastor Carlos Vailate. É um debate muito bom. Só que acontece, qualquer debate, seja o Padre José Eduardo, seja o Ariel, ou seja algum outro apologeta católico de referência, sempre vai ter nos comentários protestantes enchendo o saco, falando que foi jantado, que foi refutado, que foi obliterado. Então, o debatedor protestante pode ter sido o pior possível, pode ter tido argumentos incoerentes, mas se falou de jeito aqui, deu um cortezinho legal, agora foi obliterado, foi refutado 100%. É um clubismo sem precedentes. Minha gente, eu nunca falo que só católicos vencem debates. Eu já vi debates que católicos deixaram a desejar. Não porque o argumento foi ruim, mas porque a própria comunicação não foi tão boa. Uma coisa que vocês têm que entender no debate é que não conta só o argumento, mas a forma como você comunica o argumento. Então, às vezes, o católico podia ter um bom argumento, mas não soube comunicar, não soube entregar bem o argumento, e isso tudo conta para um bom debate. Quando teve o debate do Ariel contra o Lucas Manzoli, que vai ser citado aqui agora, quando teve o debate do Ariel contra o Lucas Manzoli, eu fui sincero e falei assim, olha, o formato não favoreceu o Ariel, eu acho que o Lucas Manzoli teve o seu momento de destaque, sim. Mas para esses que acompanham esses debates, esses clubistas, esses chatos, não tem possibilidade nenhuma de qualquer católico vencer no debate. Então, inclusive, eles colocam todos os esforços para provar na mente deles que o Ariel é uma farsa. Mas eu não estou aqui para falar dos mínimos. Eu estou para falar de quem incita. E a primeira pessoa que terá a menção honrosa nesse vídeo será ele, Juan Oliveira, que alguns chamam de Gordão Heresias, mas a alcunha que eu mais gostei até hoje foi proferida pela Aimee, chamando ele de Martin Burger King. Minha gente, o Juan Oliveira já é mais conhecido pelos meios católicos em geral, por ser aquele cara debochado, aquele cara irritante, que enche o saco de todo mundo e fica, na maior característica, quinta série, chamando os outros pro debate. Ah, não, vem pro debate. Não, você consegue debater isso ao vivo? Você não consegue? Olha só, eu vou debater com você. Você será refutado, você será obliterado. Inclusive, veio encher o saco do Luca de Tomás, o tomista de moletom. Um abraço pro Luca. E, gente, o Luca fez uma postagem sobre Carlo Acutis, certo? Sobre as relíquias de Carlo Acutis. E, gente, o Luca fez uma postagem sobre Carlo Acutis, certo? Não era nem de apologética, não era refutando ninguém, sobre Carlo Acutis. E o Juan Oliveira veio encher o saco. Veio ser debochado no mesmo estilo Juan Oliveira de sempre, certo? É o Juan Oliveira tradicional. Gigante na irritação. E aí ele veio ficar chamando o Luca pro debate, isso, aquilo, e o Luca, como não quer público, como não quer
cortes, coisas assim do tipo, o Lucas falou, ok, vamos fazer um debate então, olha aqui, vamos fazer um debate escrito, nos rigores acadêmicos, que era para ser o debate, até porque esses debates públicos em podcasts, coisas do tipo, viraram só para fazer corte, só para fazer mitada, corte rápido, Tramontina. E o Luca propôs esse debate. Ok, vamos debater então para buscar a verdade? O Luca propôs esse debate, mandou algumas mensagens no privado do Juan. E o que o Juan fez? Expôs os áudios do Luca. E ridicularizou o Luca por querer um debate escrito com rigor, sem público, sem likes, sem views. Que é justamente o que o Juan Oliveira quer. E o Juan começou a ridicularizar o Luca. Você fala, debate escrito. Onde é que você vive? Você vive na Idade Média? Você não consegue defender a sua fé ao vivo? Você é tão incompetente assim? E detalhe, que expor mensagens particulares sem o devido consentimento e autorização é crime. Só que o Juan Oliveira, ele é aquele apologeta de 3 minutos do TikTok. Quando você vê o vídeo dele, ele tem uma fala fluida, ele fala bem, ele traz os argumentos dele, mas quando é um debate ao vivo, como por exemplo o debate com o Ariel, aí você vê a decepção, né? Porque você pegar o seu celular, colocar um teleprompter é muito mais fácil, é muito mais tranquilo, porque você não precisa decorar o texto, gravar um vídeo, coisa do tipo. Esse vídeo que eu tô gravando aqui agora, só esse tempo aqui já deu uns 3.000 erros de gravação. Mas segura, eu vou falar do debate dele com o Ariel um pouquinho mais pra frente. O Oliveira também é um especialista no grego, ele estuda grego, ele fala grego, aion. Mas aí uma pergunta básica de grego, o que acontece? Você fala grego? Então, quando você for estudar grego, você mesmo vai ver os significados da palavra. Uma coisa que eu te recomendo, estude grego ao invés de ler comentários dos outros aí. Beleza, pessoal. Então, me fala a diferença entre o caso genitivo e o ablativo. Oi? Me fale a diferença entre o genitivo e o ablativo. Não entendi. A diferença entre o genitivo e o ablativo. E que isso tem a ver com o debate? Tu estuda grego? Eu não sou um expert em grego, mas eu pesquiso muito. Entendi. E ele, minha gente, ele tem um livro chamado Nenhum Caminho Leva a Roma. Obviamente, uma referência clara aqui é o livro do Scott Hahn. Todos os caminhos levam a Roma, inclusive livro de recomendação. Todos os caminhos levam a Roma, do professor Scott Hahn. Ex-pastor que o Oliveira agora rechaça. E aqui, minha gente, ele teve uma treta gigantesca com a Fraternidade Nilma, que inclusive apontou que o livro dele tem... Peraí, meu advogado tá ligando. Oi? Não é pra falar disso? Poxa, mas como assim? É claro que eu lembro o que aconteceu com a Fraternidade Nilma. Não, eu não quero ser processado. Não, eu não tenho dinheiro. Ok. A autenticidade do livro dele é questionada. Mas o que eu quero falar aqui agora, inclusive foi uma das piadas que eu fiz no início do vídeo, de que ele confia 100% na IA. O Juan debateu com o Ariel. E a gente viu que ele não tem uma fala fluida, ele não tem uma oratória, ele fica muito nervoso, dava pra ver que ele tava um pouquinho vermelho no debate. E o que ele fez? Ele colocou a IA para analisar o debate dele. Não satisfeito em ter simplesmente admitido que, cara, acho que eu não fui muito bem, não consegui falar muito bem, o Ariel tava falando melhor, coisa assim do tipo. Ele pegou a IA para avaliar. Não, avalie neutramente o meu debate e diga quem ganhou. Um vídeo de 11 minutos para falar IA. Não, porque o Ariel teve fala melhor, mas você trouxe melhores argumentos. Não satisfeito em ter feito uma vez, ele fez uma segunda. Ele também pegou o Gemini do Google. E você pode pensar, ele não para, ele vai usar mais alguma IA. E usou. O Grok também analisou o debate. E o Grok concluiu pela vitória de Juan Oliveira. O mestre da IA, o mestre do grego. Então, como ele não conseguia apagar o mau desempenho que ele teve na sua própria fala, no seu próprio desempenho, até porque a gente, quando tá pensando em argumentos, pensando no debate, no chuveiro principalmente, que é o banho do homem, tem sempre aquela fase. Você está em sabuã, passando shampoo e você se imagina num debate contra um herege. Você se imagina debatendo com Mário, debatendo com Nestório, debatendo com algum heresiarca da história da igreja. E no chuveiro você é foda. Sua retórica é perfeita. Sua oratória é impecável. Só que aí quando você vai passar a falar esse argumento em voz alta, você se filma vendo, você fala assim, eu não falo tão bem assim. Mas aí o Juan, não aceitando que ele foi pior no debate, ele tratou-se de virar o quê? Comentarista. Porque não dava pra apagar o que ele falou. E aí todo debate que o Ariel participa, ou todo momento que algum apologeta católico participa, ele é o analisador crítico. Ele é aquele que se regozija, assim, porque ele vacilou, ele perdeu.
Porque não consegue garantir no próprio debate dele. Ele precisou da IA para poder reconhecer. Nenhum protestante reconheceu que ele ganhou o debate, mas a IA, salvadora do IA, São ChatGPT, São Gemini e São Grok reconheceram a sua vitória. Mas chega de falar de Juan Oliveira. Tem mais pessoas que eu quero falar nessa menção honrosa. E o próximo nessa homenagem dos apologetas Protex, eu quero falar dele, Lucas Gesta, o professor Dolinho. E aqui, minha gente, eu quero falar, obviamente, Lucas Gesta não se denomina como apologeta. O conteúdo dele é mais voltado para história e arqueologia, mas o que eu tenho para falar dele é bem específico. O Lucas Gesta também debateu com o Ariel. E ele debateu sobre o quê? Sobre a tradição apostólica e sola escritura. Inclusive, uma mania que eu acho irritante quando você vai vendo o Gesta falando em qualquer debate ou vídeo dele, é que ele fica dando umas risadinhas de deboche. Essa tradição, mais 40 idiomas, igreja católica, de todo, né? Chega até a dar uma mania, me dá raiva com esse tipo. E ele se coloca como o especialista na história do cristianismo, na história da igreja. Inclusive, sabe mais de catolicismo que os próprios católicos, até porque ele fala e ele milita que nós católicos não podemos chamar protestantes de herege. E qual é a fonte dele? Unitatis Integratio, do Vaticano II. É porque ele, especialista, sabe muito bem a diferença entre o documento dogmático e o documento pastoral da igreja, né? E, obviamente, ele viu o Unitatis Integratio e entendeu, não, isso aqui é um documento dogmático. Você, católico, que chama protestantes de herege, você está contra o Papa. Não, porque você está errado, seu Zé Cruzadinho. E, obviamente, quando a gente pensa no contexto geral, né, talvez com alguns não seja a melhor abordagem. Então, ele é especialista em documentos da Igreja Católica. E, gente, para vocês verem as análises que o Lucas Gesta faz dos documentos da Igreja, interpreta que a Igreja não se coloca como a única salvação, que a Igreja não afirma que criou a Bíblia, né, eu recomendo esse vídeo aqui, ó, do André Luiz, ele que é um apologeta ortodoxo, ele fez uma análise do vídeo do Lucas Gesta, e nesse vídeo do Lucas Gesta, ele supostamente fala que a Igreja Católica não defende tudo aquilo que as pessoas na internet falam que defende, certo? Então recomendo esse vídeo aqui, é muito interessante. E eu estou mencionando o Lucas Gesta aqui porque nós tivemos uma tretinha pessoal, ok? Lucas Gesta, no podcast do César Cavalcante, de novo, afirmou que o quê? Que existem santos arianos e que inclusive Ário, o heresiarca, é venerado como santo pela Igreja Católica. Aí, obviamente, a gente fez um meme e zoou muito essa fala dele. Igreja católica, Pelágio é santa, né? Pelágio não, perdão. Não, Pelágio não. Não na história, o ariano, Ário. Ário. Né? Você tem santos arianos. E ele, inclusive, foi notado e apareceu nos comentários dessa publicação. Ele, inclusive, falou: vocês que estão me ridicularizando, eu vou provar para vocês que Ário é considerado santo pela Igreja Católica. E aí, o que ele fez? Ele fez um post e, inclusive, falou assim: vou chamar vocês de colabo. Quero ver se vocês vão ter coragem. Aquela apelação de quinta série. Vocês têm coragem de postar isso daqui? Vai peidar? Vai arregar? E aí, obviamente, ele fez o post e chamou. E eu, na resposta no privado, falei o seguinte: olha, eu aceito a collab com o seu post, desde que, caso a gente queira fazer algum tipo de refutação, que você faça collab também com a gente, né? Em nome do debate intelectual, em que você não bloqueie comentários. E ele respondeu: não, porque não há como refutar isso daqui, porque eu sou especialista, não tem como refutar fatos históricos. E eu não vou bloquear nenhum comentário de católico respeitoso. Aí você vai na publicação e os comentários estão limitados. E ele tinha limitado os comentários somente para quem o seguia. E aí as pessoas, obviamente, pô, caraca, a gente tem que seguir para responder? E a gente ficou aloprando ele com isso. Assim, ó, pô, libera os comentários aí, pô, deixa o povo debater. Assim, não, vocês não sabem que existe a função de fechar comentários no Instagram? A regra da rede social é minha. Quem quiser comentar, quem quiser debater, vai ter que me seguir. Enfim, o Dolinho, né? Enfim, tá aí o que o Dolinho teve de treta com a gente. E também nesse debate que ele teve com o Ariel, ele também não aceita que perdeu. Vez ou outra, de todos os debates que o Ariel teve, esse aí foi o menos memorável, foi o mais chato, o menos comentado. E aí, vez ou outra, ele vem postando algum corte, e é geralmente de uma terceira página, colocando como se tivesse dado uma mitada, tipo assim, ó, protestante dá invertida em católico, nisso, isso, aquilo. Geralmente a resposta mais bosta, mais sem clima, mais sem sal, não dá resposta nenhuma. Não, porque vocês católicos, vocês têm a tradição apostólica. E dá aquela risadinha de Dolinho. Igreja católica. Justamente por ele defender que nós não podemos chamar ele de herege, ele fica cobrando amor. Cadê o amor? Cadê a falta de acolhimento? Você não conhece o seu Papa? Você não sabe muito bem qual que é a mensagem da igreja de vocês? Eu sou mais católico que vocês? Eu sei mais a igreja do que vocês? Mas aí, quando é pra falar do padre José Eduardo, aí chama ele de chat de capeta, fica falando que ele é odioso, fica chamando ele de palavras baixas que eu nem vou ficar mencionando aqui. Aí quando alguém xinga ele de volta, aí ele fica te dizendo: nossa, mas cadê o amor?
Eu posso ser debochado, eu posso ser desnecessário, irritante, arrogante, mas vocês têm que me tratar como um irmão da fé. Você não leu Unitatis Redemptio? E ele fica reforçando uma ideia de perseguição. Eu vou falar mais disso um pouquinho mais pra frente. E por último aqui, vamos falar do rei dos apologetas. Aquele que é mais arrogante, aquele que é mais obcecado. Vamos falar dele, Lucas Banzoli. Minha gente, de todos eles, como eu falei, ele é o mais arrogante, ele é o mais irritante, ele é o mais quinta série de todos. Ele é completamente obcecado em ser anticatólico. Ele não traz qualquer tipo de defesa à posição dele, mas ele faz um tipo de apologética para acusar os católicos de erro. Pra vocês verem aqui, eu tô com a tela do canal do Lucas Banzoli. Aqui, ó, Lucas Banzoli, certo? Isso aqui é o canal dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observa o tanto de vídeo a respeito de Igreja Católica nos vídeos do Lucas Banzoli. E o tanto de vezes que o Ariel aparece aqui, gente, se eu falei que alguns comentaristas, né, protestantes, os seguidores dessa galera do debate é obcecada com o Ariel, o Lucas Banzoli chega a ter uma obsessão um pouquinho estranha com o Ariel. E aqui, minha gente, tenho que admitir, Lucas Banzoli é sim uma pessoa mais habilidosa, que tem sim mais dom para debater. Diferente do Lucas Gesta, que fica dando essa risadinha, fica fazendo pose aqui, ficando vermelho, e o Oliveira fica travando na própria fala, fica divagando os pensamentos, o Lucas Banzoli tem sim mais domínio com a fala. E eu, até inclusive, logo após acabar o debate dele com o Ariel, eu ia falar assim, olha, essa parte aqui eu acho que o Lucas Banzoli teve sim maior destaque. Você pode inclusive acompanhar lá na página do Instagram. Só que o que acontece? O Lucas Banzoli tem uma característica de arrogância, porque ele se considera o foda, que ele debate com todo mundo. O Lucas Banzoli seria capaz, inclusive, de debater com o próprio Papa e refutá-lo com toda a veemência do ser, e ainda postar assim, eu acabei com a Igreja Católica. Porque, minha gente, foi isso que ele falou depois que ele debateu com o Ariel. Gente, isso aqui tá na página dele. O debate que sepultou a apologética católica. Ele coloca a foto do Ariel e coloca a foto do padre José Eduardo. O padre José Eduardo nem tava no debate, nem participou, só fez uma análise posterior. Gente, ele tem a síndrome do protagonista. Ele é a pessoa que vai destruir a Igreja Católica. Né? Parece a Ana Paula Valadão profetizando que vai acabar com a Igreja Católica. Lucas Banzoli tem a síndrome do protagonista. Ele acha que ele é o foda. Ele acha que ele destrói todo mundo. Ele não tem defeitos. Ninguém consegue destruir ele no debate. E não somente com o Ariel. Ele é obcecado também com uma pessoa bem específica. Padre José Eduardo. O tanto de post, o tanto de vídeo que ele fala sobre o Padre José Eduardo, sobre debates que o Padre José Eduardo participou, ou sobre, inclusive, sobre as análises que o Padre José Eduardo faz, coloca ele, tipo assim, num estado de obsessão absoluta, chamando o Padre José Eduardo para um debate. Inclusive, depois do debate do Ariel, ele falou assim, ó, não, você viu que eu venci o Ariel, eu acabei com ele, então você, Padre José Eduardo, você que é o mentor do Ariel, sendo que os dois nem são mentores assim, o Ariel já começou a estudar bem antes do Padre José Eduardo conhecer ele, fica chamando ele, assim, não, você não vai descer, porque você sabe que se você debater comigo, você vai ser destruído, você vai ser obliterado. O Padre José Eduardo, na maior classe, e no português, na verborragia que o Padre José Eduardo tem, começou a falar um pouco sobre esses hábitos do Lucas Banzoli. Inclusive começou a analisar a própria fala dele e o próprio jeito dele se portar. Começou a falar, zoar ele, que ele é aquela pessoa que fica enfornada dentro de casa. Não, quem que eu vou debater agora? Com quem que eu vou destruir? Qual catolicismo eu vou destruir hoje? Ele parece, gente, o Chaves, então fica assim, e zaz, e aí eu vou acabar com o catolicismo, e zaz, eu vou acabar com o Ariel, e zaz, eu vou acabar com o Padre José Eduardo, e zaz, eu vou debater com o próprio Papa. E aí, minha gente, ele se coloca num patamar de tão foda que ele é perseguido demais, que inclusive querem acabar com a vida dele. E aqui a gente vai para o próximo tópico. Porque, minha gente, o que esses apologetas, um Oliveira, Lucas Banzoli ou qualquer outro, o que eles fazem? Eles miram naquele que tem mais alcance, naquele que é mais conhecido, naquele que é mais falado, exceto se você for Tales Muniz. Por que eu estou falando aqui sobre o Tales? O Tales é um apologeta católico que faz vídeos, ele faz refutações, ele traz respostas católicas. Você pode ver aqui, ó, pelo canal dele, Debate Católico contra Protestante. Ele começa a fazer a análise de debates. Então não é muito diferente do que esses apologetas protestantes fazem. Mas por que o Tales chamou a atenção dessa galera? Olha só, minha gente, esse vídeo aqui tá no canal do Lucas Banzoli. Por que militantes católicos são odiosos, doentes e sanguinários? Olha só, ainda coloca assim, a fábrica de fanáticos do Talibã católico. E aqui a gente tem no meio do vídeo, temos o Tales à esquerda, professor Eduardo Faria ao centro
e esse é direito eu não sei quem que é. Mas olha só, gente, um vídeo de quase 50 minutos falando sobre fanatismo católico e ainda fala assim de odiosos, doentes e sanguinários. Então, o que o Lucas Vanzoli começou que alguns outros apologetas protestantes estão fazendo? A ideia de que o quê? De que nós somos intolerantes. Eles defendem algum tipo de perseguição real, como se quisessem realmente matar eles, porque eles são fodas e expõem a mentira que nós pregamos. O Juan Oliveira, por exemplo, teve uma vez que o Everton, do podcast No Barco, respondeu ao Juan: beleza, Juan, se você quer alguém para debater, já que você fala que todo mundo foge de você, eu vou arrumar um padre para debater com você. O que você acha? Opa, massa, beleza. E arrumaram o padre Bruno Otênio para eles debaterem no podcast No Barco do Everton. Só que o que acontece? O Juan Oliveira começou a postar prints, algumas mensagens de católicos falando que queriam matar ele. E aí o Juan Oliveira começou a tratar o seguinte: estou sendo perseguido. E ele falou assim: não, eu não vou no podcast, eu não vou no debate porque eu temo pela minha própria vida. O que provavelmente aconteceu? Algum retardado adolescente no Instagram começou a falar assim: tomara que você morra, seu gordo, filho da puta. Ele falou assim: não, eles querem realmente me matar, eles estão me perseguindo. O Gesta, por exemplo, começou a divulgar nas redes sociais dele prints associando pessoas católicas querendo matar protestantes, e de uma maneira associou o padre José Eduardo como se fosse uma liderança desse movimento e colocou também padre José Eduardo e Pietra Bertolazzi. Gente, pro cidadão colocar padre José Eduardo e Pietra Bertolazzi no mesmo lado, é pra você ver que ele não conhece nada. E aí o Lucas Vanzoli pegou o Thales, porque o Thales foi uma pessoa que falou assim: eu não tenho certeza do que ele disse, qual foi o print, qual foi a coisa, mas ele falou assim, que ele reza pela morte desses hereges. E aí colocam como se fosse uma perseguição real, como se eles estivessem realmente sofrendo um risco de vida por conta desses católicos odiosos das redes sociais. E eles tratam a gente como os intolerantes, mas eles não param para refletir. Pô, caraca, eu fico falando de catolicismo o tempo inteiro, fico sendo debochado com todo mundo que é católico, fico chamando eles de burro, fico falando coisas que eles não defendem. Será que talvez eu não estou exagerando um pouco e talvez isso seja apenas uma reação da minha própria atitude? Não, realmente, existe um talibã católico, eles querem me matar. E a reflexão que eu deixo disso, minha gente, é porque essas pessoas estão tão vivenciadas no mundo virtual que acham que o mundo virtual é o mundo real. E, gente, as pessoas que têm páginas, recebem muitos comentários, muitas mensagens, poxa, a gente realmente acha que ele é o nosso mundinho, que todo mundo é desse jeito. Mas a gente vai na vida real e vê que não é nada disso. Então, pô, redes sociais, né, discussão sobre sede vacantismo, tradicionalismo, Vaticano II, Marcelo Lefebvre, tem vários tipos de debate. Mas, cara, se você for numa paróquia no interior do Mato Grosso do Sul, perguntava a velhinha, o que é Vaticano II? Ela não vai fazer ideia do que é. Ou você for lá em Xique, Bahia, e perguntar assim, o que você acha do Lucas Vanzoli? Você, ó, quem? Então essa galera que está muito exposta, tem muito engajamento, tem muitos contatos, ficam confundindo o mundo virtual com o mundo real. E aí porque alguém xingou e falou assim, tomara que você morra, acha que alguém realmente está querendo ameaçar a sua integridade física. Mas, gente, pro Lucas Vanzoli, Lucas Gesta, o Oliveira, se algum dia esse vídeo chegar nele, se tem alguém realmente ameaçando vocês, o que você faz? Delegacia. Junta print, fala que dia que foi, fala pro delegado, estão me ameaçando aqui, olha, eu quero registrar esse tipo de coisa. Mas não, eles preferem fazer um vídeo de quase 50 minutos expondo o tanto que eles são odiosos, o tanto que eles me odeiam, porque eu sou foda, eu acabo com eles em debate, vem pro debate, inclusive eu te refutei. Então qual que é o modo de operandi desse povo? Fica chamando pro debate, fica falando que refuta. Mas, inclusive, Padre José Eduardo, Padre Paulo Ricardo, Frei Gilson, pega o milho do Papa e vai refutar, fica enfurnado nesse mundo de debate. Ai, o debate, fica obcecado, fica, nossa, caraca, eu preciso debater. É pra que o Vanzoli acorda e pensa assim, quem que eu vou debater hoje? E agora? Quem que vai ser? Padre José Eduardo? Não, vou produzir mais um vídeo sobre o Ariel. Tá, minha gente, o que eu tenho pra falar pra vocês agora, católico, e ficou até o final desse vídeo. Minha gente, esse tipo de gente só quer engajamento, quer mostrar o tanto que é foda, quer mostrar o tanto que destrói um debate. E olha, se você for parar para analisar, eles não destroem ninguém no debate. Ele deixa eles viver no mundo deles, não ceda às provocações, não fica cedendo aos comentários, inclusive dos seguidores que ficam incitando e querendo arrumar debate, lá para quem o debate. Tem que ficar alimentando a máquina, tem que ter debate, tem que ter treta, tem que ter polêmica, porque se você simplesmente ignora esse povo, eles desaparecem. Então, Lucas Vanzoli, Juan Oliveira, Lucas Gesta, ou qualquer outro tipo de pastor, ou qualquer tipo de apologeta, você só ignora. Deixa pra lá. Não é tão grande assim, você não tem que perder a sua paz e perder o seu momento da sua vida
pra debater no Instagram contra esse povo. Lá na nossa página, um monte de gente fica debatendo com essa galera. Fica um monte de gente tretando o tempo inteiro, um trem desnecessário. Fica 2, 3 dias, eu vou lendo lá nas notificações, mais comentário das mesmas pessoas debatendo, tretando. Minha gente, vocês não tem mais nada pra fazer da vida não? Vocês não trabalham, não namora, depois fica reclamando que vocês querem uma namoradinha. Vocês, no fundo, só querem umas namoradinhas, cara. Tá entendendo? Mas, gente, olha a atitude de vocês na rede social. Então, minha gente, o que eu tenho pra falar pra vocês esse é o único vídeo que eu quero fazer sobre o assunto. Só quero alertar vocês desse modus operandi e como que eles agem. Como que eles são odiosos, arrogantes. Muitos eu acredito que você não devia simplesmente ignorar. Deixa pra quem sabe debater, deixa pro Ariel, deixa pra outras pessoas que sabem debater, como refutar essas pessoas academicamente, com argumentos, com real debate. Não fica batendo boca. Não fica comentando, não fica dando engajamento, porque é exatamente isso que eles querem. Então agradeço você que nos acompanha até aqui. Continue acompanhando a nossa página, brasil.rtc no Instagram. E eu vou tentar ficar mais ativo aqui nessa página, certo? Vou tentar produzir mais conteúdo. Mas sobre esse assunto, esse é o único vídeo que eu quero fazer. Fiquem com Deus e salve Maria.